Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Maningia. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de biologia do Enem. Galerinha, vale lembrar, né, que a gente está corrigindo aqui as questões de biologia do Enem de 2019, então algumas questões aí não vai ter, né, de ciências da natureza, de química, mas a gente está focando na parte de biologia, tá bom? Das questões de biologia, beleza? Espero que vocês também, né, se vocês quiserem ver resoluções, a gente está fazendo resoluções aí das questões do Enem de 2019, porque ele está mais atualizado, né, com essa mudança de governo, mas a gente vai tentar deixar playlist dos Enems passados também, né, com cuidado aí com algumas questões, mas a gente vai tentar deixar para vocês também, para vocês poderem acompanhar. Essa questão eu achei bem interessante, a questão 110, a gente tá corrigindo o Enem de 2019, caderno azul, né, primeira aplicação. Eu achei ela interessante porque ela tá muito dentro da realidade do coronavírus, infelizmente, né, desse vírus aí que tá afetando nessa pandemia. E essa questão ela é bem interessante porque tá na realidade aí um pouquinho sobre ela. Vocês vão ver, eu vou ler um pouquinho para vocês, mas é em relação aqui à pergunta, né? E algumas coisas aqui. No caso aqui é sobre o retrovírus, né? Sobre a retroviridade, mas tem a ver com vírus, então é de biologia e tem a ver com vírus. Na verdade, o Enem, o interessante dele é que ele tem várias questões, até mesmo dos Enems passados, que eles é como se fosse na realidade atual, né? Tem umas questões aí que a gente vive elas, né? Mesmo que o Enem tenha passado aí. Então, tem umas questões bem interessantes aí. Inclusive, tema de redação, né? Teve tema da redação sobre tecnologia. Hoje a gente precisa, né, da tecnologia para tudo. Infelizmente, devido a essa pandemia, a gente está precisando aí da tecnologia. Então, tem várias questões aí pra gente abordar e pensar direitinho. Bom, chega de falar, né? Vamos lá para a questão 110 de biologia, para quem gosta de biologia, ela fala sobre vírus, né? Vamos lá. Ela diz o seguinte, olha só, na família retroviridae encontra-se diversos vírus que infectam aves e mamíferos, sendo caracterizada pela produção de DNA a partir de uma molécula de RNA. Alguns retrovírus infectam exclusivamente humanos. Aqui no caso no caso o coronavírus é um vírus, mas é de outra família, da família dos coronavírus, né? Aqui a gente está falando de retrovírus, mas eu achei interessante essa questão porque ela tem alguma coisa a ver com o coronavírus. Eu vou explicar a vocês o que liga aí, o que parece aí com essa situação que a gente está vivendo, né? Então tá, RNA. Alguns retrovírus infectam exclusivamente humanos, não necessitando de outros hospedeiros reservatórios ou vetores biológicos. As infecções ocasionadas por esses vírus vêm causando mortes e grandes prejuízos ao desenvolvimento social e econômico. Nesse contexto, pesquisadores têm produzido medicamentos que contribuem, para o tratamento dessas doenças. Aí a pergunta diz o seguinte, olha só, tem uma apresentação, né, do que está acontecendo sobre o retrovírus, né, e a pergunta diz o seguinte, que avanços tecnológicos têm contribuído para o tratamento dessas infecções virais? Letra A. Melhoria dos métodos de controle de vetores desses vírus. B. Fabricação de soros mutagênicos para combate desses vírus. C. Investimento na indústria em equipamentos de proteção individual. D. Produção de vacinas que evitam infecções das células hospedeiras. Ou E. Desenvolvimentos antirretrovirais, que dificultam a reprodução desses vírus. Pause o vídeo e vamos ver se vocês vão acertar. Bom, galerinha, pausaram o vídeo? Isso mesmo, se vocês marcaram a letra E, vocês acertaram. Porque, olha só, essa questão, como eu disse, qual que é a ligação dela com o coronavírus, né? São famílias diferentes. Aqui no caso, a questão é sobre vírus. Então, para quem não sabe, né, o retrovírus, quais são as doenças retrovirais? A mais famosa aí é o HIV, né? Então, o que acontece? Aqui especificamente, ele está dizendo que avanços tecnológicos têm contribuído para o tratamento dessas infecções virais. Aqui no caso não tem uma vacina específica, né, para esses tipos de doenças que aqui não fala especificamente do HIV, mas a gente sabe que a doença mais conhecida, mais famosa, né, no caso sobre esses retrovírus, retroviridade no caso aqui,
é o HIV. Então, o que que acontece? Vocês já viram falar em retrovirais, né? Que é no caso aqui antirretrovirais, que eles usam aí exatamente por isso, para tentar diminuir aí, dificultar a reprodução desses vírus, mas não é especificamente para curar o vírus, porque infelizmente não existe uma vacina. Então, qual é a ligação dessa questão? Tá, mas a ligação dessa questão com a realidade que a gente está vivendo exatamente na realidade do coronavírus. Por quê? Na verdade, aqui não existe a melhoria dos métodos de controle dos vetores dos vírus. Infelizmente, a gente sabe que tem muitos vírus que sofrem mutações, então a gente não pode colocar, vamos supor, afirmar aqui uma melhoria dos métodos de controle dos vetores dos vírus. Se fosse no caso da dengue, a gente poderia estar falando aí, né, de tentar controlar aí o transmissor, que é o Aedes aegypti, né, tipo, usar métodos para prevenir. Então, aqui no caso, a gente infelizmente não está falando desse tipo de vírus, né, para poder controlar. Então, não é nem fabricação de soros mutagênicos. Aqui no caso, não existe, infelizmente, um soro específico, né, para isso. Exatamente o que está acontecendo com o coronavírus. Eles estão tentando, né, ainda bem que a ciência existe, né, estão tentando aí o transplante de plasma, né, soros, pesquisas, né, que eu acho super interessante, mas infelizmente não existe um remédio eficaz, um soro, como no caso de picada de cobras, por exemplo, se for comparar, por exemplo, soro antifídicos. Então não existe um soro específico, né? Investimento da indústria em equipamento de proteção individual. Investir em equipamento de proteção individual, no caso do HIV, por exemplo, é importante, né? Mas aqui no caso, não vai aí, um avanço tecnológico que vai contribuir para o tratamento dessas infecções. Aqui no caso, quando já se tem a infecção, que ele diz especificamente, produção de vacinas que evitem infecções. Infelizmente não tem vacina, então aqui no caso a gente já está dizendo sobre a infecção. Então por isso que a letra E. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre os retrovírus, né? No caso aqui, a gente já sabe que ele é caracterizado, né, pela produção de DNA a partir da molécula de RNA. Tá bom, mas o que são os retrovírus, né? Então, qual que é a comparação aí do coronavírus? Exatamente essa. E tem uma coisa interessante também que eles estão usando exatamente para tentar tratar a Covid também, pesquisas com antirretrovirais aqui no caso, né? Eu vou até falar para vocês quais tipos de medicações, né, medicamentos usados para HIV estão sendo testados em pesquisas para o COVID, né? Justamente pelo fato aí de pessoas que já pegaram o COVID, eles estão tentando fazer pesquisas. Eu achei super interessante colocar essa questão porque ela tem muito a ver com a realidade que a gente está vivendo e tem pesquisas em cima disso, né? Então eu achei bem interessante essa questão. Beleza. Deixa eu falar para vocês aqui sobre o retrovírus, né? Vamos ver aqui. Sobre os retrovírus. O que são os retrovírus, afinal, né? Gente, eu tentei achar aqui um site que resume, né, mais resumidamente sobre o que são os retrovírus, diferente dos coronavírus, né, que como eu disse, os coronavírus pertencem à família dos coronavírus, que tem tipo uma coroinha mesmo, né, na estrutura deles, então são diferentes, mas todos são vírus. Então, retrovírus são outras classes, que são geralmente as classes do HIV, né. Beleza, crédito usar o site Toda a Matéria, né, da professora Lana, né, de biologia. Olha só, eu achei interessante esse site porque é bem resumida a explicação. E ele diz o seguinte: retrovírus, para quem não sabe, o que são os retrovírus, né? Os retrovírus é um tipo de vírus que contém material genético, RNA, associado à enzima transcriptase reversa. O vírus pode ser classificado de acordo com seu genoma, constituído de DNA ou RNA, em fitas simples ou dupla, linear ou circular, de polaridade positiva ou negativa. Em 1971, o microbiologista estadunidense David Baltimore propôs as seguintes classes para ordenar os vírus de acordo com o genoma viral. Aqui tem as classes, né? Deixa eu resumir mais para vocês. Desculpa. Os retrovírus são vírus da família de retroviridade que estão incluídos nas classes do sexto da classificação de Baltimore. Esses vírus fazem parte do primeiro grupo dos vírus descobertos, então ele descobriu esses vírus aí. O vírus T de linfotrópico humano,
o HTLV, então faz parte aí desses tipos de vírus, que atinge também os linfócitos T. Foi isolado o primeiro retrovírus humano em 1980. Pertence à mesma família dos vírus HIV. O exemplo mais conhecido é o retrovírus, né, que é o vírus HIV, o causador da AIDS, né, da doença AIDS. Transcriptase reserva. O que caracteriza um retrovírus é a presença da enzima transcriptase reversa, Essa enzima é capaz de transformar a cadeia simples, olha só o que acontece, né? De RNA em uma fita dupla de DNA. Essa é uma característica única do retrovírus, pois geralmente a transformação ocorre de DNA para RNA, a transição. Então ocorre essa transição, né? Essa mudança aí. Por isso que é difícil achar uma medicação, né, adequada aí. Tem investimentos em pesquisas, né, no caso que são essas medicações, para tentar pelo menos diminuir aí essa produção desses vírus, né, essas duplicações, né, desses vírus. Olha só, o DNA retroviral produzido se associa ao DNA cromossômico da célula hospedeira. Com a formação do DNA, a fita de RNA é degradada. Entretanto, o DNA produzido pela transcriptase reversa também irá sintetizar um novo RNA, que constituirá um genoma de novos vírus, formando na célula infectada. Por isso que é mais complicado, né? Doenças causadas por retrovírus, aqui no caso, que a gente falou. Os retrovírus estão associados com algumas doenças em humanos. As principais são AIDS e alguns tipos de câncer. Também tem alguns tipos de câncer aí devido aos retrovírus, né? No caso, a AIDS, né? O vírus HIV ataca os linfócitos T, né, do sangue, as células de defesa do organismo. Como resultado, a AIDS compreende um conjunto de sintomas e infecções resultantes do dano do sistema imunológico. Então, a preocupação é no sistema imune, né? A pessoa que tem essa enfermidade, né, ela tem um sistema imunológico muito fragilizado justamente por isso, para esse vírus atacar exatamente o sistema imune da pessoa. O que acontece também no câncer, né? Alguns retrovírus possuem genes oncogenes, né? Eles induzem as células hospedeiras à multiplicação sem controle, originando tumores. Por isso que originam os tumores aí, as células vão atacando e aumentando aí, né? Esses tumores aí. O que acontece? Como a gente está falando de antirretroviral, né, que é exatamente nessa questão, olha só que interessante. O que são os antirretrovirais, no caso aqui, que é a letra E, né? Exatamente nesse ponto aqui da pergunta, deixa eu voltar aqui para vocês, espera aí, só um minutinho. Isso. Desenvolvimentos de antirretrovirais que dificultam a reprodução desses vírus. O que acontece? Esses desenvolvimentos desses antirretrovirais aí vão dificultar a reprodução desses vírus. Então, eles vão tentar diminuir aí a reprodução. Então, o que é os antirretrovirais, né? Aqui no caso, exatamente a pergunta, que é avanços tecnológicos. Então, essas medicações, o que elas são? Né? Aqui eu peguei no Wikipedia, mas é enorme a explicação aqui para vocês, mas é só para tentar resumir. Os antirretrovirais nada mais, nada menos são fármacos usados para o tratamento de infecções por retrovírus, principalmente o HIV. Não é só o HIV, gente, aqui tá o HIV, mas podem ser outros tipos tem outros tipos aí de enfermidades causadas por retrovírus, né, como o caso de alguns tipos de câncer. Aqui no caso tá em destaque o HIV, né. A terapia altamente eficaz com antirretrovirais é conhecida como TARV, né? Então consiste em um tipo de terapia aí para tentar diminuir aí essa multiplicação aí dos vírus, né? Justamente por pessoas acometidas aí com essa enfermidade. Não elimina totalmente o vírus, né, gente? Quem dera se existisse uma medicação aí que eliminava totalmente o vírus do HIV, né?
que é uma medicação para curar totalmente o câncer, que não fosse quimioterápicos, formas mais agressivas. Mas aqui no caso, esses antirretrovirais, eles agem aí para tentar diminuir um pouco essa multiplicação aí dos vírus, né? Para tentar diminuir aí nessa parte. Eu vou resumir aqui para vocês. Tem um pouquinho dos tipos, né, de antirretrovirais, que eu achei interessante colocar para vocês também. E, gente, claro, toda medicação, né, inclusive antirretrovirais, tem efeitos colaterais, né? Então, olha só, as classes, né? Vamos lá, tem os tipos de classes, olha só, meio que voltando aqui, isso. As classes, tem os inibidores da... Gente, desculpa a questão ficar um pouco longa, mas eu gosto de deixar bem explicadinho pra vocês, inclusive aí, né, pra vocês terem uma noção do que tá falando a questão. Classe, né? Aqui no caso, tem os inibidores da transcriptase reserva, análogos de nucleosídeos, o ITRN. Quais são os nomes, né, das medicações? Tem o abacavir, ABC, a didanosina, DDI, né, lamivudina, zidovudina, e o tenofovir. O mecanismo de ação, no caso, eles impedem impede a infecção das células, pois atuam sobre a transcriptase reversa, impedindo que o RNA viral se transforme em DNA complementar. Então, o que acontece? A preocupação é virar DNA complementar. Virou DNA complementar, a célula vai ser destruída e vai infectando mais. Então, vai acontecendo esse processo aí. Então, esses inibidores tentam fazer exatamente isso, impedir essas infecções para elas chegarem na célula, para não acontecer isso, não chegar diretamente no DNA. Porque se chegar no DNA, já complica mais a situação. Claro, gente, toda medicação tem um efeito colateral. Aqui no caso, a toxicidade mitocondrial, toxicidade hepática, lipoatrofia, anemia, miopatia, neuropatia periférica, pancreatite. Desculpa. Então, no caso, eles também têm efeitos colaterais, né? Por isso que a pessoa fica mais fraca, debilitada, né? Essas medicações causam esses efeitos. Tem os outros também, né? Tem os inibidores, deixa eu ver aqui, tem os inibidores da maturação também. O que eu achei interessante, eu vou deixar aqui para vocês o site do Wikipedia, tem os inibidores também da entrada do HIV, inibidor da fusão, né? O enfurvirtida, né? Ele impede a entrada do material genético viral pela sua ação no mesmo local da entrada do HIV na célula, o que expressa receptor CD4. As reações adversas são reação, hipersensibilidade, principalmente local, ou mais raramente sistêmica. Então tem vários. O que eu achei interessante, deixa eu ver aqui qual que é, se é o atranovir, que tem a ver com coronavírus, inibidores, será que é esses? Deixa eu ver aqui a medicação. Isso, o atazanavir e o ritonavir, é isso mesmo. Aqui não tem ritonavir, tem ritonavir, tem, isso. Esses daqui, gente, olha só, inibidores de protease IP, desculpa, inibidores da maturação. Essas medicações, olha só, tem o fozanprenavir, o atazanavir, e esse daqui tem vários, eu vou só falar esses dois. Ritonavir, né, no caso todos esses, atuam impedindo a clivagem da protease, do polipeptídeo precursor viral e bloqueia a maturação do vírus. O que acontece? Os efeitos colaterais também. Toxicidade metabólica, lipodistrofia, dislipidemia, hiperglicemia, resistência à insulina, diabetes, intolerância gastrointestinal, toxicidade hepática. No caso dos efeitos colaterais. Mas o que acontece? Esses remédios, eles estão sendo utilizados em pesquisas pro Covid-19, então por isso que eu achei interessante essa questão, né, essa parte. Eu vou até ler para vocês no site aqui de farmácia, eu achei bem interessante as pesquisas que eles estão fazendo com esses remédios para HIV em relação ao Covid, né. No caso aqui, eles atuam impedindo a clivagem da protease do polipeptídeo, né, no caso aqui é um precursor viral que bloqueia,
né, a maturação do vírus. Então eles bloqueiam aí esse vírus se maturar, né, para ele se multiplicar. Então ele age nesse bloqueio. Bem interessante a pesquisa que eles estão fazendo. Inclusive, deixa eu ler aqui para vocês, olha só. Desculpa, deixa eu achar o site aqui pra vocês. É do pharma.com.br. Gente, tomara que o vídeo não fique longo, mas eu queria... É de 7 de abril, olha só, que interessante. Pesquisadores da Fiocruz, que estão fazendo essas pesquisas, olha só. Constatou que o medicamento atazanavir, utilizado no tratamento do HIV, foi capaz de inibir... Então, no caso, olha só que interessante. São classes de vírus diferentes. Aqui a gente se trata de retrovirais, né, de retrovírus, aqui coronavírus. Mas mesmo assim, através das pesquisas, eles viram uma eficácia, olha só que interessante, ó. Além disso, foi capaz de inibir a replicação viral. Então, eles ajudam aí a não ocorrer a replicação do vírus, formar várias cópias aí. Isso é interessante, né? Essas pesquisas, olha só, através dessas medicações. Além de reduzir a produção de proteínas que estão ligadas ao processo inflamatório nos pulmões e, portanto, agravamento do quadro clínico da doença. Os especialistas também investigaram o uso combinado do atazanavir, atazanavir que chama, com ritonavir, outro medicamento utilizado para combater o HIV. Então aqui tem várias coisas, ó. O estudo foi publicado na plataforma internacional. Então, olha só, análise de fármacos já aprovados como uso de estratégia mais rápida para fornecer ajuda ao combate do Covid, né? Então, depois vocês podem até dar uma olhada. Os pesquisadores ressaltam medicamentos compostos na Organização Mundial da Saúde, terapias. Então, vocês depois deem uma olhada aqui nesse site, eu vou deixar aqui para vocês também, uma coisa bem interessante também sobre isso. Então, eu falei assim, gente, eu tenho que... e outra coisa, quer ver? Os pesquisadores realizavam 3 tipos de análise. Observavam a interação molecular do atazanavir com a região específica de interesse do vírus SARS-CoV-2, né? Realizaram experimentos de enzimas e testaram o medicamento in vitro, né, em células infectadas. Também tem sobre a cloroquina também, mas eu achei interessante, falei, gente, eu tenho que mostrar essa questão para vocês, exatamente sobre isso, porque a questão fala sobre aqui no uso de antirretrovirais, né, no caso sobre essa pesquisa aí sobre Covid mais recente, que eles estavam utilizando em pesquisa também essas medicações, inclusive no caso para tratar HIV, né, em relação a isso. Então achei bem interessante, bem bacana essa questão. Eu falei assim, não, tenho que passar para vocês também, para vocês verem, olha só que interessante, né, essas pesquisas. Bom, galerinha, voltando à questão, se vocês marcaram a letra E, né, vocês acertaram. Porque aqui no caso, quando ele diz que avanços tecnológicos têm contribuído para o tratamento dessas infecções virais, avanços tecnológicos, no caso aqui quando não existe uma vacina. É claro que a questão é um pouco pegadinha, porque de cara não fala, olha só, não existe uma vacina, não existe nada. No caso, essa questão aqui é uma pegadinha para testar o aluno mesmo. Aqui quer dizer quando não existe uma vacina, né? Quando não existe nada. Inclusive que ele coloca EPIs, né? Então, no caso, imagina como se fosse Covid, né? No caso, quando não existe nada, aqui no caso do HIV também, exatamente, no caso, a letra E, desenvolvimentos de antirretrovirais que dificultam a reprodução desses vírus. Aqui é quando já tá com a infecção, né? Para poder combater esses vírus. Então, no caso aqui é utilizado antirretrovirais, tá bom? Bom, espero que vocês tenham acertado, espero que esse vídeo aí tenha ajudado vocês, tanto a adquirir conhecimento quanto para treinar as questões, e te vejo aí nas próximas questões de biologia do Enem, viu? E não deixe de acompanhar nosso canal. Beijinhos, até a próxima e bons estudos, tá bom?